Você, que é cristão, provavelmente viu a imagem da recente paródia da Santa Ceia e, assim como eu, pode ter ficado revoltado com o que aconteceu e a repercussão que isso está tendo. Diante do ocorrido, quero mostrar a você que isso é mais sério do que se imagina e que se conecta profundamente com temas do Apocalipse, a figura do Anticristo, a marca da besta e a própria besta em si. Para quem não está por dentro da notícia, essa cena ocorreu essa semana, na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, onde figuras transexuais substituíram Jesus e seus discípulos na representação da última ceia. Para piorar ainda mais a situação, uma criança estava presente na cena. Muitas pessoas têm falado sobre isso em termos de deboche e escárnio, mas acredito que a intenção vai muito além disso. O que realmente está sendo transmitido é uma mensagem de que esse é o verdadeiro Jesus. Um Jesus que aceita todos, que prega o amor e que não se importa com o pecado e as práticas de cada um. Essa visão deturpada de Jesus ignora a verdadeira natureza de sua mensagem e a seriedade de seus ensinamentos. É interessante notar que, embora haja uma crítica ao cristianismo, ainda assim, muitos tentam moldar a imagem de Jesus segundo essa linha de pensamento. Essa tentativa de reformular a imagem de Cristo muitas vezes ocorre em contextos que relativizam a moralidade e o pecado. As pessoas buscam um Jesus que se adapte aos seus desejos e estilos de vida, em vez de se submeter à sua palavra. Essa abordagem ignora passagens fundamentais da Escritura, como Romanos 3:23, que nos lembra que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A verdadeira mensagem do Evangelho não é sobre aceitação incondicional sem arrependimento, mas sobre transformação e redenção. Essa passagem é um lembrete poderoso de que a humanidade não é perfeita. Todos nós, sem exceção, falhamos em seguir os padrões divinos. Em outras palavras, a mensagem de Paulo em Romanos não apenas destaca a realidade do pecado, mas também enfatiza a necessidade de uma resposta adequada a esse estado, o arrependimento e a busca por uma vida que glorifique a Deus. Quando as pessoas tentam moldar Jesus à sua imagem, elas frequentemente se esquecem da profundidade do que significa seguir a Cristo. A verdadeira fé exige humildade e disposição para abrir mão de desejos pessoais em favor de um relacionamento autêntico com Deus. Isso implica em reconhecer que, embora Deus nos ame incondicionalmente, Ele também nos chama a uma vida de santidade e obediência. Agora vamos nos aprofundar um pouco na escatologia e no livro do Apocalipse. Em Apocalipse 13, a figura da besta é apresentada, e é crucial que você compreenda uma coisa. A besta representa um governo do fim dos tempos. Não se trata de um governo específico, como o de um partido ou de um país, mas sim de um sistema de governo global que será estabelecido pelo Anticristo. Esse governo será marcado pela oposição a Deus e pela perseguição dos verdadeiros cristãos. Este tipo de governo terá como característica a perseguição aos cristãos, conforme está escrito em Apocalipse 13:7. E foi-lhe dada a boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. Esse versículo já nos avisa sobre a opressão que virá, onde a fé em Cristo será alvo de ataque. A ideia de um governo que se opõe a Deus não é nova. Ao longo da história, vemos como regimes totalitários tentaram silenciar a voz dos cristãos e erradicar a influência do Evangelho. Isso nos ensina que precisamos estar preparados para enfrentar desafios semelhantes nos dias atuais e no futuro. Além disso, o texto revela que todos serão obrigados a adorar a imagem da besta, e aqueles que o fizerem receberão uma marca na testa e na mão. Aqui é onde muitos se confundem. Alguns acreditam que essa marca será um chip ou algo que será colocado de forma clandestina. Contudo, o texto não diz isso.
O que ele realmente menciona é que a marca está intrinsecamente ligada à idolatria. Não se pode receber essa marca sem uma escolha consciente, uma aceitação deliberada. Isso é evidente na referência que João faz a Deuteronômio 6, que instrui os israelitas a ter a lei de Deus na testa e na mão. Assim como essa instrução não deve ser interpretada de forma literal, a marca da besta representa uma forma de pensar e agir. E por que a marca da besta é tão significativa? Essa marca representa a lealdade ao sistema e ao governo do anticristo, que será caracterizado por uma rejeição aberta a Deus e aos seus princípios. Quando olhamos para a sociedade contemporânea, podemos ver como muitas ideologias estão se consolidando como verdadeiras marcas de lealdade. Crenças que desafiam a moralidade bíblica e que promovem o individualismo em detrimento da verdade divina estão ganhando força. Isso nos leva a refletir sobre a maneira como vivemos nossa fé em um mundo que constantemente tenta nos afastar da verdade. No final do capítulo, somos confrontados com o número da besta, que é 666. Na Bíblia, o número 6 geralmente simboliza o homem, representando suas vontades e desejos, pois foi no sexto dia que o homem foi criado. O fato de o número aparecer 3 vezes sugere que a besta representa a totalidade das vontades e dos desejos humanos que se opõem a Deus. Essa repetição é um forte indicativo da intenção do anticristo de seduzir as pessoas com promessas de satisfação pessoal e realização de desejos. Essa ideologia será promovida como uma pregação do prazer em primeiro lugar, onde os sentimentos e vontades individuais devem ser priorizados acima de tudo. A sociedade atual já está vendo os efeitos disso. Em um mundo que cada vez mais valoriza a autoexpressão e a satisfação imediata, as pessoas são levadas a acreditar que suas vontades devem ser saciadas a qualquer custo. Esse pensamento se infiltra em todas as áreas da vida, da moralidade à sexualidade, e cria um ambiente em que o pecado é não apenas tolerado, mas também incentivado. Se a Bíblia disser algo contrário ao que eu desejo, então, segundo essa visão, a Bíblia está errada. O anticristo e a besta não virão pregando um regime de opressão explícita, mas sim promovendo um falso amor e uma aceitação do pecado como uma forma de libertação. Por exemplo, se alguém deseja trair o cônjuge, essa pessoa poderá argumentar que ninguém deve criticar sua vontade. Essa pessoa buscará fatos que justifiquem sua traição. No mesmo sentido, se alguém busca a pornografia, não haverá espaço para julgamentos, porque essa é a sua vontade. Para esta pessoa, ela não estará fazendo mal algum. Assim, essa forma de amor libertador pode parecer atraente, mas na realidade, ela aprisiona as pessoas em um ciclo de pecado e insatisfação. Em vez de encontrarem verdadeira liberdade e satisfação em Cristo, elas acabam se afastando da verdadeira essência do amor de Deus, que inclui arrependimento, restauração e uma nova vida. Portanto, essa dinâmica de autoexpressão descontrolada e de aceitação do pecado não só distorce a imagem de Deus, mas também impede que as pessoas experimentem a verdadeira paz e alegria que vem de uma vida em conformidade com a sua vontade. A manipulação do amor e da aceitação para justificar práticas contrárias à vontade de Deus é uma estratégia astuta do inimigo. Entender essa dinâmica é fundamental para diferenciar as estratégias sutis que o anticristo usará para enganar até os mais fervorosos na fé. E aqui surge uma pergunta vital: como os cristãos podem se proteger contra essa sedução? A resposta está em um profundo comprometimento com a palavra de Deus. É através do estudo da Bíblia e da oração que somos fortalecidos e capacitados a resistir às mentiras que permeiam a cultura.
Diante de tudo isso, é crucial que os cristãos se armem com a verdade bíblica e não se deixem enganar por essas ideologias que podem parecer inofensivas, mas que, na verdade, tentam destruir os fundamentos da fé. O apóstolo Paulo nos adverte em 2 Timóteo 4:3-4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Essa passagem nos alerta sobre uma realidade que se manifestará em tempos difíceis, onde as pessoas não estarão dispostas a ouvir e aceitar a verdadeira doutrina do Evangelho. A expressão "não suportarão a sã doutrina" reflete uma resistência crescente à verdade bíblica. Ao longo da história, a Igreja enfrentou desafios, mas Paulo prevê um período em que a rejeição à palavra de Deus se tornará ainda mais acentuada. Esse fenômeno é impulsionado pelo desejo humano de buscar ensinamentos que se alinhem com suas próprias vontades e desejos, o que é descrito como comichão nos ouvidos. Essa imagem sugere uma inquietação e um desejo de ouvir mensagens que agradam, ao invés de confrontar as realidades do pecado e a necessidade de arrependimento. A frase "amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências", implica que as pessoas buscarão líderes e mestres que lhes ofereçam uma versão do cristianismo que se acomode a seus desejos, ao invés de desafiá-los a viver de maneira santa e em conformidade com a palavra de Deus. Essa escolha deliberada de ignorar a verdade em favor de fábulas e doutrinas distorcidas pode levar a uma decadência espiritual e moral, criando uma comunidade de fé que se afasta dos fundamentos da verdadeira doutrina cristã. O resultado dessa rejeição da verdade é claro. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso demonstra um retorno a narrativas e crenças que são vazias e enganosas, em vez de se ancorar na sólida verdade das Escrituras. Fábulas são histórias que podem entreter, mas que não têm valor real ou fundamento na realidade. Quando a verdade é trocada por mentiras e ilusões, as pessoas perdem o acesso à verdadeira transformação e à esperança que só podem ser encontradas em Cristo. Em última análise, somos chamados a ser luz em meio à escuridão. Como cristãos, temos a responsabilidade de viver de acordo com os princípios de Deus, mesmo quando a sociedade nos pressiona a nos conformar. É essencial que compartilhemos a verdadeira mensagem de Cristo, que não é uma aceitação cega do pecado, mas sim uma oferta de redenção e transformação. Em João 8:12, Jesus declara: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." Ao se identificar como a luz do mundo, Jesus nos oferece uma compreensão clara do propósito de sua vinda. Trazer clareza e direção em um mundo repleto de confusão e escuridão espiritual. A expressão luz do mundo implica que Jesus é a fonte de verdade, sabedoria e esperança. Assim como a luz dissipa a escuridão, a presença de Cristo em nossas vidas tem o poder de iluminar as áreas mais sombrias, revelando o que é verdadeiro e essencial. Isso é particularmente relevante em um tempo onde muitos estão perdidos em meio a filosofias enganosas e doutrinas distorcidas. A luz que Jesus oferece não apenas nos guia, mas também nos transforma, capacitando-nos a viver de maneira que glorifique a Deus. Quando Jesus afirma que quem me segue nunca andará em trevas, Ele nos assegura que aqueles que se entregam a Ele não serão mais dominados pelo pecado ou pela ignorância espiritual. Essa promessa é uma confirmação de que, ao caminharmos com Cristo, somos guiados por sua verdade, que nos protege dos enganos e das armadilhas que a escuridão pode apresentar. Portanto, a verdadeira liberdade e paz vem de seguir a luz,
que nos mostra não apenas o caminho, mas também a beleza de viver em conformidade com a vontade de Deus. Além disso, ao mencionarmos que terá a luz da vida, Jesus nos lembra que a vida plena e abundante é encontrada nele. A luz que ele oferece é a própria essência da vida que transforma e renova. Isso nos chama não apenas a experimentar essa luz em nossas vidas, mas também a ser refletoras dessa luz para os outros. Ao permanecermos firmes na verdade e nos ensinamentos de Cristo, nos tornamos instrumentos de sua luz em um mundo que tanto precisa dela. Como seguidores de Cristo, temos a responsabilidade de iluminar o caminho para outros, vivendo de maneira que reflita a verdade e o amor que recebemos. Isso significa que nossas ações, palavras e comportamentos devem ser uma extensão da luz de Jesus, mostrando aos outros o caminho que leva à verdadeira vida. Assim, diante de tudo isso, é crucial que os cristãos se armem com a verdade bíblica e não se deixem enganar por essas ideologias que podem parecer inofensivas, mas que, na verdade, tentam destruir os fundamentos da fé. É nosso dever permanecer firmes, refletindo sobre as Escrituras e buscando uma relação genuína com Deus, que nos guia por meio de sua palavra e nos dá discernimento nos tempos difíceis. Se essa mensagem fez sentido para você, peço que deixe um comentário. De verdade, quero saber a sua opinião sobre o assunto. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.